Olá, gente. Sou a Carol Silva e venho apresentar para vocês o projeto Carolê Literatura Negra Infantil, que foi selecionado no edital Criação, Fruição e Difusão pela Lei Aldir Blanc aqui em Pernambuco. O Carolê tem por missão empretecer a literatura negra infantil brasileira e, em consonância com as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que discutem as histórias e culturas africanas e indígenas e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, as ODS da Agenda 2030 da ONU, incentivando a proteção à vida terrestre e à igualdade de gênero. E neste programa, em Igualdade de Gênero, venho aqui chamar a escritora Janete Marques, que irá conversar com a gente. E quem é Janete Marques? Janete Marques é mãe, leitora, educadora, contadora de histórias e escritora. Atua como professora da educação básica, graduada em História pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano e discente do curso de pós-graduação em Contação de Histórias. Como contadora, ela já se apresentou em eventos culturais com histórias autorais. É mãe de duas e, em 2019, publicou seu primeiro livro infantil, um livro para Nini, um livro para Nana, inspirado na relação das suas filhas com o mundo da leitura. Participou do coletivo Elas, na Lixe, que é o grupo de mulheres escritoras de variadas localidades do país, que em 2020 publicou a coletânea de histórias infantos juvenis. 8 histórias que vão dar o que falar. Tem textos publicados do livro Carolinas, a nova geração de escritoras negras brasileiras, na FLUP em 2021. Neste ano, lançou pela Sairá Editora seu segundo livro, Flora, Faça Florir, uma história que nasceu de ganhar forma na literatura, idealizadora do grande movimento Faça Florir. Janete, muito obrigada a essa sua chegada aqui, né? A todos que estão te assistindo nesse momento. E diga, Pino, nesse encontro nosso. Prazer é todo meu, que alegria estar aqui com você, com vocês, né? Falar sobre literatura é sempre um encanto, assim, porque a literatura na minha vida me promoveu tantos encontros maravilhosos e me promove mais esse encontro, né? Então, só alegria, só felicidade. Gratidão pelo convite. Ai, a gente é que agradece por ter você aqui com a gente. E você falando desses encontros, né, é interessante que eu penso de como é que eu me encontrei com vocês também, né, de como é que foi esse nosso processo, desse nosso, na verdade, grande reencontro, né, e que a gente se conheceu através das redes sociais, não é? Sim. No canal, né, Instagram, né, nossas trocas. E é interessante porque uma palavrinha que eu penso, né, quando eu trago esse momento, é a palavra afrofuturismo, né? Que a gente justamente dá um passo para trás, que a gente vai colher, né, nossas sabedorias, nossos saberes, né, nossas existências, e que junto com a ciência hoje, né, com essas tecnologias hoje que a gente pode falar, né, que estão proporcionando isso, né, elas ajudam a gente a pensar em futuros. É isso que eu acredito bastante, né? E assim, Janete, pela de que forma isso tem favorecido a você, né, enquanto produtora de conteúdos e quais desafios você ainda encontra nesse espaço? Ai, Carol, olha só, no último ano, eu tenho encontrado, sabe, eu tenho a internet, as redes sociais têm me possibilitado essa troca, né? Essa troca que tem sido assim grandiosa. É, Acaba que a nossa escrita, ela, quando eu me ponho a escrever e a produzir,
acaba sendo um trabalho solitário, né? Mesmo, e as redes sociais, elas vêm ajudar nesse sentido. Elas transformam o que, para mim, é um trabalho solitário, ela cria conexões. No último ano, eu conheci muitas pessoas, muitas mulheres negras, muitas mulheres pretas, muitos homens pretos escritores, que esses encontros todos foram favorecidos por essa rede, né? Que acaba sendo uma rede para nós, uma rede de apoio. Porque, como eu disse lá no comecinho, a escrita é um trabalho solitário. E a gente ainda se sente formiguinha, sabe? Quando a gente tem essa rede de apoio, a gente pode se ajudar, a gente acaba compartilhando do colega, a gente troca ideias, isso tudo tem um impacto direto na nossa escrita, né? Eu, como escritora, contadora de histórias, isso tem um impacto direto, né? Em eu estar nessa conectividade, estar essas relações, né? Favorecem o meu trabalho, e assim, e quem eu sou, né? Individualmente. Só felicidade. Ai, que bom, que bom, que bom, Janete. E falando uma palavrinha, né, que tu traz, né, que é a conectividade, para esse momento, né, eu trago aqui para se conectar com a gente, né, fazer essa conexão, o livro, né, o seu livro, que eu tive a honra de recebê-lo, né, Flora, Faça Florir, né, que foi publicado pela Sairá, não é? Pela editora Sairá, e tem as ilustrações de Lua, né? Muito importante, né, trazer essa obra de que é, eu acho assim bem necessário vocês, né, escritoras, escritores, trazer para a gente como é que foi esse processo, né? Como é que foi esse processo de construção? Porque tem muita gente que pensa que bate inspiração, já está. Não, não é sobre isso, né? Nossa, Flora Faça Florir, ela nasceu primeiro como oralidade, ela veio primeiro para mim no contexto da contação de história. Então, ela não nasceu como texto literário. Ela nasceu lá em 2018. Nós iríamos fazer uma roda de conversa com o tema o que você já deixou de fazer por ser mulher. E aí eu pensei assim, eu quero muito levar uma contação de história. Que contação de história? Não fazia a mínima ideia. E aí, realmente, no processo eu acho que quando a gente abre as portas para a criatividade, eu vejo a criatividade, na verdade, como um exercício, sabe? Quando você abre essas portas e você vai exercitando, as coisas vêm. Não vem facinho, não. Então, assim, quando eu me propus a esse processo de contação de história, essa história veio. Só que ela não veio como o que hoje eu tenho aqui, né? Hoje está aqui. Porque a oralidade, ela é diferente da escrita, né? Então, a contação de história, a arte da contação de história, ela pode ter semelhanças com a literatura, com a arte da literatura, mas ela também tem um outro ponto, né? Cada um está no seu local. E, então, assim, o processo em 2020 da escrita de Flora foi assim, foi longo, eu sempre com meu caderninho aberto, porque, como você leu no começo a minha bio, eu sou mulher e sabemos que somos múltiplas, né? Então, a mesma mulher que é a Janete mãe, é a Janete professora, é a Janete escritora, contadora de histórias, estudante, então somos muitas, somos múltiplas. Então, assim, só que a gente precisa alimentar cada cantinho da gente, né? Então, o meu caderno aberto era essa forma de eu alimentar a minha Janete escritora. Então, a história foi surgindo a partir disso, né? Desse caderno aberto e dessa inspiração também, de eu ver as mulheres da minha família, sabe? Eu acho que a Flora e as mulheres que vêm no livro, né? As mulheres que a Flora se relaciona, né? As mulheres da sua família,
é um pouco disso, essa inspiração em mim, nas mulheres que fazem parte da minha vida, direta ou indiretamente, que só passaram de rapidinho na minha vida, ou que passaram, ficaram, que estão, sempre estiveram. Então, assim, uma vez eu vi, assistindo uma série, alguém falou assim, mas para ser um bom escritor, para ser uma boa escritora, você precisa sair de si para contar a história do outro, você precisa fazer esse exercício, né, do outro, da outra, do outro. E, para mim, nesse momento, eu falei assim, nossa, eu não sou uma boa escritora, porque se precisa disso, eu não sei fazer isso. A minha história está carregada das histórias das minhas, sabe? De quem passou pela minha existência, de quem vive na minha existência, de quem faz parte. Então, assim, para mim é muito difícil esse processo de sair. Eu preciso entrar, sabe? Para mim, a escrita é um pouco disso. Nossa, Janete, quanta potência viu agora. E vamos entrar nelas agora, né? Eu lendo sua obra, em cada história dela, eu também me reencontrei, né, em muitos significados, em muitas passagens, né, marcadas, né, na nossa infância, juventude, né, que aqui, assim, de certa forma ainda causa um certo incômodo na gente, né, da gente pensar de como é que isso acontece ainda, né, de, mas que de um outro lado a gente fica pensando, nossa, mas a gente sabe como agora, a gente sabe como se defender, não é? De certas colocações, né? E assim, em Flora, ela nos conta que o seu lar, né, a sua casa era o seu mundo, né? E nesse mundo existiam seus grandes dois jardins, né? Que é um jardim que ficava do lado de fora e o jardim dentro dela, né? Que ficava dentro dela. E assim, e nesse, sem dúvidas, assim, Janete, esse encanto, né, dessas mulheres que habitavam nele, né, é algo que, de fato, transforma a gente, né, de ter esse jardim florido para a gente, porque eu quero, assim, te perguntar muito, assim, muito curioso, quais escrituras negras habitam no teu jardim? Ah, olha só, habitam no meu jardim. Eu acho a pergunta já é poética em si. Nossa, a gente não se faz sozinho, né? A gente tem o nosso, a gente não, tem o nosso quilombo, né? Esse jardim é o nosso quilombo, né? Que influencia a nossa escrita, que, que inspira a nossa escrita, que inspira esse nosso olhar, né, para dentro e olhar para fora. Eu vou primeiro citar, recentemente, uma amiga, uma colega, ela disse assim, um curso que ela escrevia, mas não era publicada, né? Ela não era publicada. Então, tem muitas mulheres que me rodeiam, que escrevem e não são publicadas, né? Então, eu trago elas agora nessa minha fala de mulheres que me inspiram, que regam esse meu jardim, né? Mas, assim, eu vou trazer agora, eu trago o nome sempre comigo da Carolina Maria de Jesus, sempre, porque, assim, eu acho que foi ela que, de alguma forma, me fez acreditar que a Janete, escritora, poderia sair de dentro de mim, sabe? E ganhar o mundo. Em 2015, eu fui convidada a participar de um evento relacionado ao dia 8 de março. E o evento levava o nome dela, Carolina Maria de Jesus. Em 2015, eu estava cursando, né, o curso de História pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano, da onde falam, né, do Recôncavo da Bahia, né, a 2 horas de Salvador, cidade de Muritiba, enfim, e eu não conhecia a Carolina Maria de Jesus. E aí eu me perguntava como essa Janete,
com tantos atravessamentos, com tantas relações, como é que ela não conhece essa história, essa mulher? E quando eu vi a imagem de Carolina, eu vi a imagem da minha mãe, sabe? Quando eu vi o local que ela saiu, eu vi o local que eu saí, né? Eu nasci em São Paulo, vim para cá, vim para a Bahia com 18 anos. Então, todo esse processo, minha mãe, empregada doméstica, então, quando eu vi a história das minhas, sabe? Não teve como. E aí eu vi também aquela mulher ali, escritora. E eu falei assim, nossa, sabe? Então, daquele momento em diante, eu falei, eu preciso conhecer essa mulher. Eu preciso conhecer a escrita, a história, o que ela, né? Quem ela é. Então, eu sempre trago ela como essa referência. Trago também Conceição Evaristo, porque antes de eu escrever Flora, eu fui banhada, né, por Becos da Memória, pelo livro de Conceição, e essa escrita é tão lírica, tão poética, tão, ao mesmo tempo que ela adentra a dor, sabe? Ela leva a gente a sentir aquilo de uma forma como se a gente fosse o personagem, a personagem, né? Então, assim, encantada pela forma como ela escreve, enfim, e por essa mulher, aí é interessante, né? É incrível, por essa mulher que ela se jogou ao mundo como escritora, né? Depois dos 40, depois você me corrige, mas eu acredito que foi depois dos 40. Depois, bem não depois. É mesmo? Então, assim, acaba sendo para a gente também esse local de, sim, esse ano eu faço 40, sabe? Eu posso ir e levar outras comigo, isso também é inspirador, isso também assim, muito potente, sabe? A existência dela e dessa história. Nossa, Janete, são duas mulheres, assim, que são as nossas mais velhas, né, que a gente está aprendendo constantemente com elas, né, por mais que a gente leia, né, vamos dizer, a gente lê mais de uma vez, né, as histórias delas, sempre tem alguma coisa, né, que a gente descobre que não sabia e ao mesmo tempo nos dá força, não é, para estar nessa jornada, não é? A gente está se levantando diariamente, né, de fazer sentido, né, pelas nossas existências, né? E, Janete, é uma frase, né, na sua obra da Mamãe Aió, que sempre me rodeou quando criança, foi eu, o que eu quero ser na vida, né? Quem é que você quer ser, não? E o que você quer ser na vida, assim? E que a gente deveria estar trabalhando, estudando, dando duro para ser alguém na vida, né? Nessa cobrança social tão forte, né? Que a gente carrega. Até hoje, assim, eu fico pensando, né, na minha forma, né, de me relacionar com questão de trabalho, em questão também vamos dizer, uma cobrança, é até uma cobrança às vezes, né, de estar sendo socialmente aceita nos espaços, né, nos espaços que que expresse raiva, a gente não pode ter isso, né? A gente tem que ser esse alguém, né? Que tanto quer que a gente de uma forma organizada, ética, né? Temos que ter essa postura, né? Temos que assumir isso. E que, assim, eu fico curiosa assim, para saber se também você já vivenciou ou você já conhece assim, histórias de pessoas que também tiveram como esse peso, né, de estudar para ser alguém, trabalhar para ser alguém, enfim, né? Como se a gente não fosse já alguém, né? É isso, esse alguém, né? Eu fui muito, não vou usar o termo cobrada, eu acho, para ser alguém, né? Minha mãe, como eu disse, empregada doméstica, meu pai, porteiro. Meu pai sempre foi ativo, assim, me levava para a escola. Meu pai estudou até a quinta série.
Então, até o ensino fundamental 1, né, que hoje a gente chama de ensino fundamental 1, na época a gente chamava de primário, né, ele sempre foi essa pessoa que me acompanhava, que me ajudava nas atividades de casa, enfim, eu sentia isso, né, essa questão de eu ser alguém, eu tenho que ser alguém, sabe? Quando esse processo da saída de São Paulo para Salvador, e aí eu já tinha estudado, eu ia ser professora, né, tinha feito magistério lá, e já estava, né, atuando como professora. Só que quando eu cheguei em Salvador, eu tive que buscar outros caminhos, porque as portas não se abriram para mim. E o tempo todo eu via aquele olhar, sabe, de tristeza no meu pai, tipo, no sentido assim de que eu queria mais, sabe? Eu queria mais de você. Há uns anos, eu assisti uma palestra em que me impactou muito uma das falas, né? Uma fala da palestrante. Ela dizia assim que filho de peixinho, peixinho é. Mas no nosso caso, os nossos, homem preto, mulher preta, o filho de peixinho não pode ser peixinho. Filho de peixinho tem que ser tubarão. E eu fiquei com aquilo assim na minha cabeça durante anos. Eu falava assim, nossa, é isso. Eu como professora, eu preciso educar os meus alunos, meninos pretos, para ser tubarão. Eu, como mãe, preciso educar as minhas filhas para ser tubarão, não pode ser peixinho, sabe? E mais de uns dias para cá, eu tenho pensado nisso por um outro lugar também. Nossa, como é doloroso também esse lugar de cobrança, esse peso de ser um tubarão. Poxa, eu só quero ser um peixinho. Tem dias que eu só quero ser um peixinho, sabe? Eu não quero ser um tubarão. Eu não quero esse peso de ter que ser, sabe? Eu só quero aquele local mesmo, de existir, né? Não da resistência, da luta, todos nós. Eu acho que em algum momento vai sentir, né, esse cansaço mesmo, porque eu acho que é sobre isso, assim. Então, nesse sentido, eu já fui cobrada, eu já fui cobrada e eu já fui a pessoa que cobra, né? Eu já estive dos dois lados. Então, hoje eu vejo assim que quando eu terminei, né, o ensino médio, eu não tinha eu não tinha essa como as classes sociais, mas né? Sim, sim. Tinha de já sair do ensino médio e direto para a faculdade. Já ter, né? Eu fui a primeira da minha família. Então, não tinha ninguém ali para me dizer, e agora? O que eu faço? O que é pressão vestibular? O que é? O que é? Sabe? Eu não sabia de nada, não sabia para onde ir, por onde começar. Então, assim, talvez eu tenha realmente ter sido um tubarão naquele momento. Mas hoje a minha irmã, eu já vou colocar minha filha, mas a minha irmã já teve, sabe? A diferença entre a gente é de 10 anos, 11 anos. Então, ela já teve alguém, sabe? Que fui eu. Então, a entrada dela já foi mais fácil. E é isso, eu acho que o que os nossos antigos, o que as nossas mais velhas, nossos mais velhos fizeram por a gente, né? Agora a gente faz pelos nossos mais novos, né? E eu acho que é isso, é o nosso quilombo, né? O Ubuntu é um pouco sobre isso. Nossa, exatamente. E você consegue trazer isso, e eu fico muito orgulhosa de você estar promovendo isso, né? Acho que a gente tem nesse sentido, né, de ser promotores, né, dos que estão vindo agora, né, da gente ser esse alicerce também, né, tendo já essa nossa base bem construída, né? E também, Janete, é interessante porque suas personagens, né? As histórias delas se intercruzam, né? Do mesmo tempo que você traz, né, essa questão
do ser alguém na vida, a gente tem a Azuri que já é, não é? Que ela já, como você diz, né, dessa conquista dentro de um ingresso à universidade, né? E que ela se torna, né, essa advogada da família, enfim, né? Mas não é uma frase que eu quero dizer assim, não nos deixam em paz, acabam não nos deixando em paz, né? Que por mais que ela seja o que é, esse ser dela incomoda, né? O incomoda por conta das nossas características, né? Das nossas características que geram, né? É, que causam assim, uma indiferença, né? Em pessoas que eu digo, né? Em pessoas racistas, né? De fato, né? Que a gente, né? Tá ali combatendo isso. Na verdade, a gente não está nem a gente está afirmando quem a gente é, na verdade, né? De combater são essas pessoas que devem combater o racismo, né? A, essa situação delas, né? Enfim, né? Não está vindo uma palavrinha agora, mas acho que vai com a seu momento de fala, né? De que é isso, Janete, e Nazuri, o que provocou na questão do cabelo dela, né? Daquele incômodo, né? Para algumas pessoas, os cabelos soltos, livres, né? De que essa liberdade se tornou uma prisão para ela, né? Do quanto que os olhares que lançaram para ela, não é? Que acaba se fechando, né? Numa situação muito difícil para ela. Então, Janete, assim, diz para a gente, né, de como é que, até mesmo dentro do seu ambiente, né, de trabalho na área escolar, como você consegue encarar essas situações com as crianças, né? De que forma você consegue romper com isso? Ótima pergunta, Carol. Eu não consigo responder sem trazer. Eu preciso trazer a Janete criança, né, para essa roda aqui. Porque, assim, eu fui essa menina, né, que naquele momento, naquela época, eu criança, né, há 30, há 40 anos, imagina. Tem alguns flashes na minha mente, assim, das minhas tranças, sabe? A minha mãe fazendo as tranças, a minha mãe penteando meu cabelo para ir para a escola, e uma ou outra brincadeira, né? E aí muitas aspas, a gente sabe que não é brincadeira, crianças reproduzindo racismo, né? E que eu ouvia, né? Só que naquele momento eu não tinha como me defender, eu nem entendia aquilo, sabe? Porque aquelas memórias, elas me habitam, só que eu só comecei a compreendê-las, sabe? Eu acho que depois dos meus 16, 17 anos, sabe? Que eu comecei a trazer essas memórias com algum entendimento, sabe? Do que era aquilo, do que eu sofria, sabe? Que aquilo não era brincadeira, sabe? Que aquelas coisas ali que eu vivia não era, tinha nome, que eu comecei a nomear as coisas, né? Então, hoje, eu como professora, né, o que eu vejo em sala de aula é o empoderamento, sabe, dessas crianças. Elas, com seus cabelos, elas sabem que elas são bonitas, sabe? Isso parece ser, né? A gente está no campo da subjetividade, isso é muito pequeno, parece, mas para mim isso é extremamente revolucionário, sabe? Para o futuro que a gente quer construir, para o presente que a gente quer também, né? Que uma criança que ela já se olha no espelho e ela já tem consciência de que, olha, o meu cabelo é lindo, sabe?
Então, agora a gente parte daqui para frente, sabe? A gente não vai ser que nem eu, que tive que construir tudo aquilo, tudo, sabe? Para chegar até aqui onde estou, daqui para frente. Então, ela já parte, nessa corrida da vida, ela já parte de um outro lugar, né? Que não o meu, que não o nosso, da nossa geração. Então, assim, na minha mente, quando eu soltei os meus cabelos, quando eu assumi meu cabelo crespo, quando eu parei né, com os processos de química tal, na minha mente eu estava fazendo bem para mim, entende? Mas quando isso aconteceu, uma certa vez, uma mãe, a mesma mãe que me deu este brinco aqui, que a filha viajou e viu e falou: esse aqui é a cara da Projanete, e ela trouxe para mim. Ela me falou assim: ai, Pro, todas as nossas viagens que a gente faz no final de semana, eu já comprei os cremes, e ela solta o cabelo e ela fala assim que ela quer ficar que nem a Projanete, com black, com os cabelos crespos soltos. Então, naquele momento eu achava que, sabe, só tinha um sentido para mim. Mas a partir desse momento eu falei assim, não, a nossa existência ela é política, né? O nosso corpo, né? Ele é um corpo político. Né? É um corpo que traz a memória, que traz a história. Então, assim, naquele momento eu percebi que tinham coisas que eu não precisava falar, sabe? Não precisavam ser ditas. Que eu, sendo quem eu sou, já estava trazendo isso, sabe? As coisas que estavam sendo construídas em sala de aula, sem eu precisar falar, sabe? Então, assim, eu acho que é esperançosa por esse futuro, mas ao mesmo tempo esperança não no sentido de esperar, tá? No sentido de esperançar mesmo, de fazer, sabe? Eu tenho muita esperança mesmo no que a gente está construindo, acredito no que a gente está construindo, sabe? E aí tem o que a gente né? O que a gente está se mostrando, o que a gente está ali, a nossa imagem, e também quando as crianças abrem os livros, né? O processo da literatura, o processo deles se veem também, né? Da gente conseguir se ver num livro, numa história, de se ver de forma positiva, né? Que precisa ter esse recorte aí, né? Se vê porque até a gente se via um pouquinho, mas não era algo bom que a gente via. Então, aí eu também acredito no papel da literatura também, né? Eu acho assim que cada pontinho a gente vai construindo aqui, dando as mãos e fortalecendo a nossa luta, né? E o incrível, Janete, é quando tu traz essa questão, né, da gente se ver de forma positiva, né, da gente quebrar estereótipos, né, e a gente vê que as crianças pretas, né, a gente, tanto os garotos quanto as garotas, né, crianças, da gente saber de onde é que a gente vem, né, qual é a nossa origem, né, a gente está contando uma outra história já, né, da gente contando de somos descendentes de reis e rainhas, né? De grandes impérios, do quanto isso, né, traz aquela, como é que eu posso dizer para ti? Traz uma espécie assim, né, de nossa, de beleza mesmo, né? Dessa questão, né? De edificar, não é? Já dá uma fortaleza, né? Pelo que a gente vem se construindo, né? Enquanto corpos negros, né? Nesse processo tão agressivo que é, a gente ainda passa, né? Mas eu sou como você também. Eu também vivo esse verbo, esperançar. E também, Janete, eu também, assim, é interessante aqui a conversa da gente, né,
deu, né, trazendo Flora novamente para quer dizer, Flora não sai desse espaço de jeito nenhum. Flora faz essa interligação, né, de tudo que a gente acredita, né, que para ela, né, o sonhar, né, um sonhar é algo nosso, né, de que a gente pode sonhar e que ela mesmo na situação, né, de ver pessoas que como a tia Bayomi, né, que ela não, assim, não é permitido que ela chega a ser, né, dessa forma de colocar, não é? De que como é por que os sonhos da tia dela não podem aparecer? Por quê? Não é permitido, né, que a gente sonhe. Então, Janete, eu fala um pouquinho para a gente, né, de como é que porque eu acredito que dos sonhos, né, de escritoras, escritores, que sejam vistos, que sejam lidos, relidos, enfim, não é? E conta para a gente assim de que sonhos assim como escritora você ainda quer realizar e que você tem por direito isso. Nossa, quando você traz Tia Baioni, assim, para a nossa roda de conversa, eu fico assim, eu acho que foi, eu acho não, tenho certeza, foi a personagem, foi o meu momento de escrita que eu mais chorava, assim, escrevendo, né? Trazer Tia Bayomi para essa história e essa mulher que ela chegando, que ela é alegre, que ela é para fora, sabe? E que mesmo assim o racismo não perdoa ela, não dá um tempo para ela existir, sabe? Mesmo essa mulher que é para fora, que ela é tal, mesmo essa mulher, ela querem silenciá-la, sabe? Querem e esse momento de Flora observando, vendo esse sonho, né? Sonhos morrendo. Eu me lembro de escrever e falar assim, nossa, eu chorava muito com isso. E depois eu vi as mulheres da minha família, né? Eu vi as minhas tias, as minhas primas, a minha mãe, e que de certa forma tiveram os seus sonhos apagados, silenciados, destruídos, né? Uma das minhas tias, por exemplo, quando quis voltar a estudar, ela terminou mas o ensino médio, mas foi um processo de, a todo momento, as piadas, os bis, a todo momento, pessoas ao redor querendo, sabe, que ela não sonhasse, que ela não continuasse, que ela não seguisse. Racismo, o machismo, né? A gente precisa trazer esses dois aqui, né? Esses dois elementos para essa personagem, né? Que, enfim, então para mim foi um momento assim foi uma escrita terapêutica mesmo, sabe? Acho que foi um momento de uma escrita terapêutica, curativa, de tentar entender, né? E de fazer também um exercício de enxergar essas mulheres, sabe? De ver essas mulheres, de compreendê-las, sabe? Talvez durante a minha existência eu não tenha compreendido dessa forma, neste lugar, sabe? Eu queria que elas fossem tubarões, sabe? Enfim, então nesse lugar de cobrança, de ai, não, por quê? São mulheres e precisam estar e fazer, então também para mim foi um processo de compreendê-las, sabe? De entender o que atravessou ali na vida delas e que não permitiu que elas seguissem, sabe? Hoje, eu, como escritora, eu sou muito de mentalizar, sabe? De visualizar para materializar. É o meu lema, assim, acho que eu trago para mim assim. Então, quando eu escrevi Flora, eu visualizei, sim, que muita gente ia ler. Eu visualizei essa personagem tocando as pessoas,
da forma como me tocou quando eu escrevi, da forma como me tocava quando eu fazia a contação de história. Tocar nesse sentido, no sentido de tocar para sensibilizar, tocar para emocionar e tocar para transformar, sabe? Para movimentar, para fazer a pessoa não ficar ali. Então, quando eu imaginei Flora na mão de crianças, na mão de jovens, na mão de adultos, de professoras. Então, e hoje, quando você vê a pergunta, eu estava aqui já mentalizando. Agora eu quero Flora em outras línguas. Eu quero Flora em outros Uau! países. Aí eu falei assim, olha, já é a minha próxima, sabe? Flora esse ano vai ser adotada nas escolas de São Paulo, né, da prefeitura. Ela passou no edital, um processo de edital. Então, Flora vai estar nas escolas, nas bibliotecas escolares do município, da cidade de São Paulo. Então, sim, isso para mim é que ela vai, ela está, né? Isso é um movimento muito massa, assim. Então, vou começar a mentalizar agora isso. Eu quero ver Flora em outras línguas, sabe? Que eu acho que é isso. A literatura, ela promove esse encontro, né? Que vai além, né? Da língua, do território, da nossa cultura. Eu acho que ela encontra, né? Então, eu quero que ela encontre com outras floras por aí, espalhadas nesse mundo. Nossa, quanto orgulho, Janete. E eu só desejo isso, viu? Quero que isso seja assim mesmo. E eu vou estar aqui, e eu vou querendo, já digo logo, que é a minha editora, viu? Já quero. Já lendo, né, a tua obra, assim, a gente acaba se identificando com personagens, né? De alguma forma a gente se identifica. E a personagem que me marcou, que foi a avó, né? A avó Nana, né? Essa vovozinha que assim, que agora, né? Nesses momentos dela, né? Nesses momentos de tantas coisas dentro dela, né? Que ela queria poder assim, né, organizar, né, de externar, enfim, né, e assim, desse carinho, né, dessa forma dela, né, de com que a gente continue, né, que a gente continue acreditando, que a gente continue tendo, né, esse esperançar, né, na nossa vivência aqui, é, na nossa jornada aqui, não é? E também dela falando, né, Deus, né, do sentido desse sentido, né, de fazer com que a gente comece a contar, né, como você já começou, né, a sua história que você traz, né, desde o ventre, né, da sua mãe, né, esse período de maternagem, tudo isso, né, não é eu não acredito que seja algo que a gente deve esquecer de jeito nenhum. Eu acho que acredito que a gente deve recontar, né? Da gente de servir, né? Da gente poder, né? Ser uma avó nana, né? Em algum momento, né? Com outras pessoas que precisam tanto, precisam muito da gente. E assim, e como é que e a avó nana tem muito isso, né? De sempre estar pedindo a Flora, né? Para não desistir, para fazer com que essas questões, né, que chegam a causar, né, certos desânimos na gente, mas que não, que olhe para o futuro, não é? E, Janete, traz para a gente, dentro de alguma sementinha que você tem aí, alguma palavra ou frase para a gente plantar aqui, para a gente acreditar nesse futuro? Ah,
Quando eu faço a contação de história, né, quando eu estou contando a história da Flora, e chega esse momento de falar, né, da vovó Ayana, eu sempre digo assim, com vó Ayana ou vó Nana, não tinha lado de dentro ou lado de fora. Flora era inteira. E eu falo sempre assim que como é bom a gente ter pessoas, ter gente do nosso lado, que a gente consegue ser assim, inteiro, sabe? Sem faltar nenhum pedaço, sem a gente ter que ficar, aqui eu tenho que ser um tubarão, aqui eu tenho que ser um peixinho, aqui a gente pode ser o que a gente quiser ser, o que a gente sem faltar nenhum pedacinho. Vaiana, eu acredito que ela seja a preferida, assim, porque no Movimento Faça Florir, sempre quando eu pergunto, né, para um convidado, para uma convidada, qual o personagem que mais encanta, que mais tem essa conexão, né, sempre aparece o nome de Vaiana. Uhum. E é isso, eu acho que é um pouco nesse lugar também, né, de alguns me falam como eu gostaria de ter tido uma Vaiana, sabe? Como eu gostaria de ter. Mas a gente sempre chega num local assim de que, tipo, a Vaiana, ela pode ser a nossa irmã, a nossa amiga, né? Nosso amigo, enfim, uma mãe. A minha mãe, quando eu contei a história, quando ela escutou a história pela primeira vez, ela virou para mim e falou assim, no dia seguinte ela me ligou e falou assim, ô, minha filha, eu era, né, aquela mãe, né, né, que não tinha tempo para estar com vocês, que sempre tinha que trabalhar, tal. Eu falei assim, minha mãe, mas não se preocupe com isso não, porque assim como na história, né, assim como na história, você nunca deixou de ser quem você era na nossa vida, sabe? E hoje eu vejo a minha mãe um pouco como o tempo passou e hoje eu a vejo como essa Havaiana, sabe? Essa mulher que chega, que acolhe, que abraça, que quer estar com a gente, mesmo quando não está, sabe? Mesmo quando não está presente, é a que vai ligar, é a que manda um áudio, é a que a gente consegue. Na minha família, né? Eu e minha irmã, a gente consegue ser inteiro, né? Então, nesse lugar, assim, e ai, eu vou. E aí, assim, a mensagem que eu vou deixar, eu não sei qual a mensagem que eu vou deixar, mas eu vou aqui abrir o livro. Nessa parte da vovó Ayana, que diz assim, para que a gente encontre essa vovó Ayana dentro e fora da gente, né? Que a gente também possa ser vovó Ayana de alguém, né? Vovó Ayana, Nana, a bela flor. Era prosa boa, abraço de corpo inteiro. Dengo, cafuné, doçura e firmeza nas palavras. Poesia, fé, paciência, sabedoria. A Ayana era guardiã das memórias do seu povo, de sua comunidade, da sua família. Contava histórias de outros tempos que davam sentido ao presente e esperança por um futuro. É isso. Então, esperança por um futuro, que a gente possa, né, dar as mãos para os nossos mais velhos, para se encontrar lá atrás, mas que a gente possa também olhar para frente. Isso, esse olhar para trás faça que a gente caminhe, né? Nossa, já está aqui guardadinho, via sua semente, e com certeza vai me dando esse alimento, sabe? Suas palavras, você não tem, né? Essa conversa da gente, né? Já me transmitiu tudo isso. Janete, vá florir mesmo, não vão ter espinhos no seu caminho, vão.
Isso é fato, espinhos vão estar sempre, mas você vai saber como se contorcer, né? Como você vai conseguir, né? Saindo, vai conseguir fugir, né? Desses espinhos. Isso daí não tenho nem o que mais falar. Eu só consigo sentir você, Janete. Não tenho mais o que. E o que de você, assim, da vovó é a Ayana, né? Você, para mim, é minha vovó Ayana, viu? Ai, Minha avó. ai, meu coração E, não aguenta. Janete, assim, chegou um momento que eu não queria de jeito nenhum. Então, uma conversa tão assim, é tão de encontro da gente, sabe? É uma conversa gostosa, assim. Acho que se a gente tivesse qualquer lugar, essa energia da gente nessas trocas seriam as mesmas, eu não tenho dúvidas alguma. E assim, né, eu vou aqui, né, falando que vou fazer uma última pergunta para você, né, que assim, antes agradecer, né, a todo mundo que acompanhou até agora, né, nossa conversa, nossas trocas, né, nossos aprendizados, assim, que para mim isso daqui é uma aula, né? Para mim eu aprendo muito aqui, né? Eu tô desse lado de cá, mas total escuta, sabe, Janete? Total escuta, total respeito por você, principalmente, né? É isso que eu, assim, quando me sinto inteira, é porque essa questão, né, do respeito já conseguiu, né? Fazer é, fazer isso, né? De fazer com que você, para mim, se torne uma referência, né? Com que você tenha novos objetivos, que, assim, teu sucesso, né? Que a gente tenha sucesso, sim, Janete. Não tem que ter vergonha, medo, ou pensar que não, a gente tem que ser bem-sucedidas, né? Mas é aquela coisa, né? Tem que ser bem-sucedida naquilo que a gente de fato acredita, né? Daquilo que a gente que faz bem para a gente, né? E que essas tuas novas conquistas, né? De muito orgulho de ter você nas estantes das bibliotecas, né, escolares. A biblioteca é meu espaço, né, de atuação. E ter isso, essa representatividade, isso já assim, a gente já construiu história, sabe? Acho que a gente já construiu e tem que manter essas nossas histórias vivas. Eu te agradeço imensamente, Janete, muito, 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 muito pelo carinho, pela paciência, pela bondade, né? E também a gente vai encerrar, né? Vou para você fazer suas considerações finais, né, desse momento nosso. E também a pergunta-chave, né, que é a pergunta-chave do programa, de saber, né, de qual livro que você está lendo agora, né, qual leitura está passando, assim, pelo seu campo, né, imaginário, o que você está lendo, né, ou indicar obras para a gente está aqui nessa curiosidade. Ah, estou mergulhando nessa leitura aqui, olha. Estou lendo Hibisco Roxo, de Chimamanda Ngozi Adichie. Está sendo uma leitura, eu comecei agora, estou logo naquele comecinho, mas assim, não estou naquela leitura, sabe, acelerada, estou lendo aos pouquinhos, estou acolhendo a leitura aos pouquinhos, mas está sendo uma delícia para mim, então eu deixo essa dica aqui de leitura para vocês. Ai, Essa maravilha, escritora maravilha. nigeriana que traz Sim. esse contexto, né, que traz esse cenário da Nigéria para a gente, e que também faz a gente, de alguma forma, se ver também nas personagens. Estou muito encantada com a leitura. E assim, né, eu quero agradecer imensamente por esse convite, e minhas considerações finais, eu vou trazer uma memória de infância que aí você, Carol, vai entender.
Olha só, quando eu era criança, a gente morava em casa alugada, então a gente vivia, tipo, saindo de um bairro, indo para o outro e tal. A gente nunca tinha a mesma residência, né? E numa dessas, quando eu tinha uns 9 anos, 8 para 9 anos, eu mudei para um bairro e mudei de escola. E nessa escola tinha um espaço de um teatro, assim, com um palco armado, e tinha uma biblioteca. Quando eu adentrei essa biblioteca pela primeira vez, eu não entendi muito bem o que era aquilo, né? Tenho essa imagem desse lugar muito espaçoso, com muitas estantes, com muitos livros, e uma mulher que estava assim sentada numa mesinha assim logo na entrada e que me deu um bom dia e que me perguntou o que você quer ler. E eu entrei naquele momento, naquele espaço e tipo, não sei, me diga aí o que tem. E aí ela me indicou um livro, eu levei para casa esse livro, eu não gostei desse livro e fiz, nossa, não, e agora? Eu não gostei, eu não quero ler esse livro. E devolvi o livro. E aí ela fez, então veja se isso aqui você gosta. E eu amei o livro. Livro de Pedro Bandeira, agora estou sozinha, ou sozinha no mundo. Sempre me perco nesses dois títulos, porque então, a partir daquele momento, estar naquele espaço, para mim, estar naquele espaço era um local de me sentir em casa, era um local que eu me sentia acolhida, sabe? Então, hoje, os reencontros que a vida me possibilitou nos últimos anos, né, com as bibliotecárias e contigo, né, eu vejo como esse encontro, como essa memória de infância, como esse local afetivo, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz quando eu encontro bibliotecárias na minha vida, sabe? Quando eu estou numa roda de contação de história e aí alguém vem me falar, eu sou bibliotecária, eu fico, ai, meu Deus, universo, gratidão por mais esse encontro. Então é isso, universo, gratidão por mais esse encontro contigo, Carol, sabe? Que nunca estivemos assim, sabe, cara a cara, no mesmo espaço, a gente nunca se tocou, não é mesmo? Mas não fisicamente, porque, assim, suas palavras, sua existência, sabe, me toca profundamente. Então, muito feliz por esse encontro, muito feliz por estar aqui, muito feliz por falar de flora, por falar de literatura, por falar sobre os meus sonhos, né? Sobre a nossa existência. Então, assim, gratidão, gratidão, gratidão. E continuem a você, a sua equipe, eu digo, continuem, sigam florindo. Só sigam. Muito obrigada. Muita axé, Janete, gratidão, viu, por esse reencontro nosso, tá certo? E quando a gente se encontrar fisicamente, eu vou dar um abração em ti, que eu não vou te largar mais, viu? Sim? É isso, obrigada pela sua presença, né? E agradecer a todo que acompanhou até, né? E até a próxima, Janete. Até. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada. Tchau, tchau.